Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Primeiramente, gostaria de agradecer, a presença de todos, agradecer ao professor Sidney e a Ebraesp pelo convite e me apresentar. Então, meu nome é Carolina, eu sou fisioterapeuta, formada pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Atualmente, eu sou mestranda pelo programa de pós-graduação em fisioterapia, também da UFTM, e hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre estimulação medular por corrente contínua, que é essa técnica de neuromodulação não invasiva e que tem se mostrado aí promissora quando a gente fala de reabilitação em distúrbios da medula espinhal, em outros também. Mas hoje a gente vai focar especificamente em como ela pode contribuir para a recuperação desses indivíduos com trauma raquimedular. Bom, então a medula, ela é essa estrutura cilíndrica, que faz parte do sistema nervoso central, começa superiormente no forame magno ali, contínua com o bulbo, e termina inferiormente a nível ali de L1 e L2, então entre as duas vértebras, ela ocupa esse canal vertebral, e a gente pode pensar nela como se fosse um edifício. Então, o edifício tem andares, a medula tem segmentos. Ela seria esse edifício de 31 andares, tá? Onde que em cada andar a gente vai ter um par de nervos espinhais, que emerge deles, e que vão aí seguindo um trajeto, passando pelo forame intervertebral, saindo ali da coluna vertebral e alcançando essas áreas específicas, que vão ser ou sensitivas, os dermátomos, ou motoras, os miótomos. Pensando nisso, em que ela tem esses andares, quando a gente vai falar dos níveis medulares, a gente precisa lembrar que eles não vão corresponder exatamente aos níveis vertebrais. Isso acontece porque quando a gente fala do desenvolvimento, a coluna ela vai crescer mais do que a medula. E sendo a medula menor, não necessariamente o nível vertebral vai ser o mesmo do que o medular. Então, a gente tem essa regrinha aqui de compensação que ajuda a gente a estimar qual é o nível medular a partir do vertebral. Por exemplo, aqui, então de C2 até 10, a gente adiciona 2. Então, se eu falar do nível vertebral C4, eu estaria falando do correspondente ao C6 medular. Tudo bem? T11 e T12 lombares, L1 e L2 sacrais. E aí, seguindo nessa analogia de construções, a gente pode pensar na medula como uma grande ponte. Uma ponte que liga o cérebro ao resto do corpo, tá? Essa é uma das funções da medula, que, assim como uma grande ponte, ela permite o trânsito de carros e pedestres nessas duas vias, a medula vai permitir aí o trânsito dessas informações entre o corpo e o cérebro em duas vias principais, as ascendentes e as descendentes. As ascendentes, elas carregam essas informações sensitivas de tato, dor, temperatura, propriocepção, da periferia, para os centros superiores. Então, se eu pisar num prego, por exemplo, eu vou pisar no prego e essa informação, ela vai passar ali através da medula, nas vias ascendentes, vai chegar no meu cérebro e ele vai interpretar como muita dor, muito provavelmente. E as vias descendentes, elas vão levar os comandos, do cérebro para o resto do nosso corpo. Então, se eu quiser pegar um copo, esse comando, essa ordem vai vir lá através da medula também, nas vias descendentes. Isso falando de uma forma bem simplificada, tá? Aqui eu trouxe para vocês um corte transversal, da medula. Esse H aqui, central de substância cinzenta, aí tem a substância branca. Dentro dessas vias, dessas partes, a gente vê que tem os fascículos, os fascículos descendentes, os fascículos descendentes. Eu falei 2 vezes descendentes? Mas vocês entenderam. Eu não vou entrar especificamente em cada um, tá? Em outro momento a gente pode até conversar sobre isso,
Mas agora, só para a gente entender, então, a gente vê aqui, né, esse corno posterior tem essa função sensitiva e esse corno anterior, a função motora. Bom, e aí o que acontece quando tem uma descontinuidade, né, dessa ponte? O que acontece se essa ponte quebra? Então, a gente vê aqui esse primeiro exemplo, a ponte quebrou no meio. A ponte quebrou no meio, tanto os carros que estão vindo dessa direção quanto os que estão vindo dessa direção, eles não têm como passar, eles vão cair no buraco, né? Isso seria a representação do que acontece numa lesão completa. Então, tanto os estímulos que vêm da periferia, quanto os comandos que vêm lá do cérebro, não tem como passar. E é por isso que, quando a gente tem uma lesão completa, abaixo do nível da lesão, não vai ter essa função motora e sensitiva abaixo do nível da lesão, tá? Quando a gente fala de uma lesão incompleta, a gente pode pensar como se fosse um buraco na ponte. Então, esse buraco, ele vai permitir que alguns carros passem, né? Dependendo do tamanho. Se for um buraco muito grande, vai passar um pedestre aqui, ó, uma bicicleta no máximo, né? No cantinho. Mas ele permite ainda, né? Que os estímulos passem ali. Então, quando a gente vai falando de lesão incompleta, existem classificações, a gente vai ver daqui a pouco, mas abaixo do nível da lesão eu ainda posso ter alguma função motora ou sensitiva, tá? E a compressão seria como se fosse uma rachadura na ponte. Então não vai funcionar normal ainda essa ponte, né? Ela tem ali um comprometimento, mas é muito mais leve do que quando a gente fala do buraco e da quebra completa. Tá? Esses estímulos, eles passam de uma maneira comprometida, mas eles passam. Bom, agora que a gente entende, né, que essa lesão, ela vai gerar ali essas disfunções, e a depender de como foi essa lesão de forma parcial ou total, a gente vai conversar um pouquinho sobre as causas. Então, a causa principal de lesão medular é o trauma. Né? Existem outras, como infecções, né, tumores, mas a gente vai focar hoje aqui em trauma. Existem 3 categorias principais de mecanismos de trauma. Eu vou comentar aqui com vocês um pouquinho. Então, a primeira seria o impacto direto, né, quando tem uma compressão, resultante ali de queda, lesões por esmagamento também. Existe o mecanismo de hiperflexão e hiperextensão com movimentos bruscos do pescoço ou da coluna, que é bem comum em acidente de carro. A gente pode ver aqui nesse primeiro bonequinho, né, o famoso efeito chicote, que a gente fala. E o terceiro é por rotação e cisalhamento. Então, quando tem um movimento de torção violenta, acontece bastante em acidente esportivo de alto impacto e agressões físicas, tá? Então, golpes laterais da cabeça ou da coluna. E aí, existem a maior prevalência, assim, né, de acidentes acontece, né, por acidentes automobilísticos, mergulho em água rasa, ferimentos por arma de fogo e arma branca em maior ou menor grau, dependendo da região, né, regiões mais com uma incidência de violência maior, né, isso até em países, isso pode ser maior ou menor. E por causa do envelhecimento populacional, né, a gente tem visto também um aumento em lesões em idosos causadas por queda da própria altura, muitas vezes. E isso acontece também, reflete lá na idade, né, de prevalência, na faixa etária, comumente acontece em adultos jovens, né, do sexo masculino. Mas essa idade média, ela tem aumentado também, provavelmente por causa desse envelhecimento demográfico e desse aumento de lesões em idosos. A gente tem que pensar aqui também que a lesão medular, ela não é um evento único, né? Então, quando acontece esse dano inicial, ainda vão acontecer vários processos ali, né? Uma cascata de eventos destrutivos que vão gerando outras questões. Então, gera ali essa cascata, né? Envolve isquemia, estresse oxidativo, inflamação, essas vias apoptóticas e gerando disfunções locomotoras. Eu trouxe para vocês aqui um esqueminha que eu peguei desse artigo, que eu achei que fica mais fácil de observar.
Então, na fase primária, né, nessa fase inicial, imediatamente após a lesão, a gente ainda tem a presença de fragmento ósseo, a presença ali, a ruptura de ligamentos espinhais, né? E uma destruição ali desse parênquima neural. Então, vai ter destruição de axônio, rompimento de vaso sanguíneo, e vai gerar ali essa perda da função neurológica. Tem a fase ali de choque medular, né? E aí, depois vai engatilhar essa fase secundária que acontece após essa lesão primária. Então, que vai ter uma cascata aí de reações inflamatórias e neuroquímicas que vão agravar ainda mais esse dano. Então, tem a liberação de radicais livres, inflamação, edema, a excitotoxicidade, um monte de processos ali até chegar na formação de cicatriz glial. E aí a gente precisa entender, então, que a gravidade da lesão, ela vem acompanhada aí de comprometimentos e complicações a nível biopsicossocial, né? Porque esses indivíduos, eles têm fora os comprometimentos motores, né, e tudo mais, eles vão ter complicações secundárias, muito provavelmente, então, úlceras de pressão, disfunções geniturinárias, disfunções sexuais, uma questão psicológica também, né, depois do acidente, vão ter ali uma sobrecarga, às vezes, dos cuidadores, né, dos familiares, tanto emocional quanto física, além da sobrecarga ao sistema de saúde. Então, pensar nesses indivíduos dessa forma completa quando a gente for falar de tratamento, principalmente. Bom, e aí eu trouxe para vocês a INSC, que são essas normas internacionais para essa classificação neurológica da lesão medular. Ela foi elaborada pela Associação Americana de Lesão Medular, a ASE, e com o objetivo aí de padronizar essa classificação, né, de lesão medular. Ela é o padrão que a gente usa. Ela tem o objetivo de avaliar o nível neurológico, que é aquele que, na prática clínica, né, geralmente quando a gente vai falar do paciente, a gente fala, ele é C6, ele é T1. A gente está falando do nível neurológico da lesão dele. E avaliar, através ali do exame motor e sensitivo, o nível motor e o nível sensitivo desse paciente também. São coisas separadas. E, além disso, ela permite a classificação dessa lesão como completa ou incompleta. Então, vou explicar aqui para vocês, né, como avaliar essa lesão aqui, essa escala aqui, ela tem esses quadradinhos aqui, né? Lembra quando a gente falou lá da medula ser como um edifício, e aí esse edifício tem andares, e de cada andar sai um par de nervos espinhais que vão chegar às áreas específicas? Essas áreas específicas são as que vão ser avaliadas aqui nessa escala. Então, os miótomos e os dermátomos, tá? Então, ele dá esse mapa aqui de dermátomos pra gente, né? Mostra em cada ponto qual é o segmento ali correspondente, né? E os miótomos, né? Ele coloca aqui os músculos chaves que tem que ser avaliados. E existe um manual, um guia que eles elaboraram também, que mostra exatamente, com imagens e tudo, é uma gracinha, como avaliar o paciente. Então, o posicionamento direitinho para cada grau, tá? Eu vou mandar para vocês lá no grupo do WhatsApp. Para quem não entrou no grupo do WhatsApp, ou para quem está assistindo essa aula depois, eu vou ver se a gente consegue deixar um link aqui na descrição. Mas é bem tranquilo de achar também, tá? Se vocês procurarem lá o guia prático, vocês vão encontrar. Bom, e aí essa avaliação motora, a gente vai então testar cada um deles, né? Depois eu vou explicar para vocês essa questão de onde não tem, né? Músculo-chave, como que avalia. Mas a gente vai pontuar. Então, eu vou testar lá e vou pontuar o grau de força. Então, de 0 a 5. 0, paralisia total. Então, um músculo pléstico. 1, quando eu tenho uma contração ali, a palpação ou visível, eu consigo ver.
esse músculo contrair, mas não produz o movimento. 2, quando esse músculo já, a gente consegue ver a movimentação articular, né? Mas ainda sem vencer a gravidade. O 3, essa movimentação ativa contra a gravidade. O 4, contra uma resistência moderada. E o 5 seria o músculo normal, né? Em que tem uma resistência ainda superior ao nível 4 e a pessoa consegue vencer. O NT a gente vai colocar quando não for possível testar, tá? Esses músculos por algum motivo. Então, imobilização, amputação de membro, tá? Qualquer motivo que não permita a avaliação daquele grupamento ou daquele músculo específico, a gente vai colocar NT. Na classificação sensitiva, a gente tem dois tipos aqui de avaliação. A com toque leve e a toque com agulha. Alguns vocês vão ver com alfinete. Mesma coisa, tá? Essa aqui é para dolorosa. Então, no toque leve, a gente vai testar com pincel ou com algodão, dá certo também, um cotonete, tá? E a parte dolorosa, né? A gente pode testar com agulha ou alfinete. E a agulhinha tem... Tanto a agulhinha quanto o pincel que eu falei, vem naquele martelinho, né? Para testar reflexo. Ele vem... na parte superior vem a agulhinha, na parte de baixo vem o pincel. E aí a gente usa eles para testar. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês de uma escala pontuada, tá? Então a gente vê aqui, ó. Eles testaram flexores do cotovelo, pontuou 5 do lado direito e do lado esquerdo. Eu não falei isso, né? Mas é importante, né? Saber que a gente testa de um lado e do outro, separadamente, tá? Porque a pontuação pode ser muito diferente, a depender do caso. Eu vou mostrar aqui para vocês, inclusive. Então, aqui, ó, C5, C6, C7, C8, T1, ele pontuou tudo 5, dos dois lados, bilateralmente. Agora, aqui em L2, ó, à direita ele pontua 4 e à esquerda ele pontua 2. Tá? Aqui, ó, L3, ele pontua 4 e do esquerdo ele pontua 3. Em lesões incompletas, às vezes a gente vai ver isso, tá? Acima, às vezes, tá menor do que abaixo. A escala não fica uma pontuação tão homogênea assim. Aqui na parte de sensibilidade, né, essa pessoa pontuou tudo 2, então tava tudo normal. E esse aqui dá para testar todos, tá? E vocês estão vendo que aqui, ó, de T2 a L1, por exemplo, a gente não tem, né, como testar, mas aqui dá para testar tudo. Aí ele vai dar um score motor pra gente, né, um score sensitivo, quando a gente soma aqui todas as pontuações. E aí tem um passo a passo, para ficar mais fácil da gente determinar esses níveis. Então, para a gente determinar o nível sensitivo, a gente vai ter o dermato mais baixo que estiver intacto, tanto nos testes de sensibilidade ao estímulo com agulha e toque leve. Então, por exemplo, aqui, né? Esse aqui tá todos, né? Mas você tem que pegar o que estiver preservado tanto aqui quanto aqui, tá? E aí, por exemplo, aqui, né? À direita, a gente tem T7, que está preservado tanto quando a gente fala de agulha quanto toque leve, e o esquerdo T10. Qual que é, entre T7 e T10, qual é o último, né, que está preservado? Então, T7 está aqui, T10 está aqui. O último preservado, T7. Então, o nível sensitivo desse paciente seria T7. Para determinar o nível motor, é o mesmo raciocínio, tá? É o nível mais baixo que tem essa função muscular preservada. Só que quando a gente fala de nível sensitivo, essa função tem que estar intacta, tá? Então tem que estar pontuando 2. Na determinação do nível motor, a gente vai considerar a força mínima 3. Então, 3 ou mais, a gente considera aquela função muscular. Desde que acima esteja intacta com 5. Então, por exemplo, vamos aqui de novo. Aqui tá tudo 5, né? Vamos supor que aqui no T1 tivesse 3 e 3. Eu poderia considerar ele T1, porque acima dele, ó, é tudo 5. Agora, se acima dele já não fosse tudo 5, aí eu já não poderia considerar, tá?
Eu tenho que considerar sempre o último, que seja 3, desde que acima seja 5. Tudo bem? Mas e aí, né? Onde não tiver o miótomo para testar, a gente pode presumir que o nível motor é o mesmo que o sensitivo, desde que a função motora testável acima for normal. Então, de novo, né? Aqui, ó, tá vendo? De T2 a L1. Eu poderia considerar o mesmo que o sensitivo, ó, o sensitivo tá normal, tudo ok, né? Eu poderia considerar, porque a função acima aqui tá normal. Tá? Se não tivesse normal, aí eu já não poderia considerar. Vocês vão vendo, né, que para quem não for familiarizado, né, com a escala, quanto mais você vai aplicando, mais fácil vai ficando também. Espero que esteja dando para vocês acompanharem aqui. Bom, e aqui, né, para a gente determinar o nível neurológico, a gente vai considerar o segmento mais baixo também, com a sensibilidade intacta e a força muscular que seja maior ou igual a 3. Então, aqui, nesse exemplo, né, se o nível sensitivo é T7 e o nível motor C6, qual que é entre eles ali, né, que vai ser o mais o preservado dos dois lados ali, né, nos dois sentidos, no motor e no sensitivo. Nesse caso, o nível neurológico desse paciente seria C6, tá? E aí, como eu falei para vocês, além de determinar esses níveis, ela também consegue determinar se a lesão é completa ou incompleta. E aí é bem simples de entender, na verdade. A lesão incompleta, se tiver qualquer preservação sacral, a gente já vai considerar incompleta. E quando eu digo preservação sacral, eu posso falar de sensitiva ou motora. Por exemplo, né? Tá vendo aqui esses critérios? Contração anal voluntária, não tem. Pontuação sensitiva de S4 e S5, não tem. Pressão anal profunda, também não tem. Nesse caso, ele é completo. Agora, se qualquer uma dessas estiver presente, incompleto, tá? E aí a gente classifica conforme essa função, né? De A a E. E é normal, tá? A é completo, igual eu falei para vocês, quando não tem a função sensitivo-motora preservada, que foi lá o exemplo da ponte que a gente mostrou. A ponte, ela não se conecta de forma alguma dos dois lados, né? Não tem como esses estímulos passarem. De B a D, essa lesão, ela é incompleta. A diferença vai ser, né, que B é quando a função sensitiva está preservada abaixo do nível neurológico. A C é quando tem função motora preservada, só que mais da metade dos músculos, eles vão ter aí uma função motora com grau inferior a 3, tá? Então, até 2. E a D é quando essa função motora estiver preservada e pelo menos metade desses músculos abaixo do nível, eles tiverem a função motora igual ou maior do que 3. Aí, igual eu falei para vocês, né? Lá no exemplo da ponte, vai depender aí do tamanho do comprometimento, né? No caso ali do nosso exemplo, do tamanho do buraco. E, finalmente, vamos começar a falar aí sobre as abordagens práticas. A franja está indo no meu rosto toda hora. As abordagens práticas, nós vamos falar aqui, então, sobre neuromodulação não invasiva. Então, quando a gente fala de neuromodulação não invasiva, são um conjunto aí de técnicas e abordagens diferentes. Tem sido bastante abordada aí nos congressos científicos, principalmente quando a gente fala de neuroreabilitação. E tem se mostrado, como eu falei lá no início, né, promissora para tanto a gente vai achar protocolos e estudos sobre neuromodulação não invasiva para desfecho de função motora, para cognição, para desfechos também na fonoaudiologia, né? Então, para disfagia, para disfunções da fala. Dentro da área médica, dentro da psiquiatria, tem se utilizado, né, a transcraniana para manejo da depressão.
Tem também estudos para manejo da dor crônica. E aí a gente tem as estimulações magnética e elétrica. Hoje a gente vai falar especificamente da elétrica e da transmedular, né? Quando a gente fala de neuromodulação não invasiva, muitas pessoas ainda associam diretamente com a transcraniana, né? Porque ela tem sido mais robusta aí, né? Tem uma abordagem mais estudada no momento. Então, a estimulação medular ela ainda é mais nova, tá? Ambos são tópicos aí atuais e dentro deles a medular ainda mais nova. Então, a gente vai falar sobre a TSDCS, né? Que é essa estimulação por corrente contínua. E eu falo da TSDCS porque existem dois tipos, né, de corrente. Quando a gente fala de medular, existe a corrente contínua e a corrente pulsada. Aí, e nessa. As duas, elas têm as suas aplicabilidades, a sua eficácia, eu vou mostrar para vocês nos artigos, mas nosso foco é na TSDCS. Eu trouxe aqui também a imagenzinha de um aparelho, esse aqui é da NKL. Ele é um aparelho, para quem não conhece, né? É um aparelho de estimulação, né, elétrica. Ele é movido a bateria de 9 volts, então não precisa ligar na tomada, ele vem com esse cabo, e aí essa ponta vermelha aqui é o ânodo, e esse aqui preto é o cátodo. Então vem com os eletrodos, né, que são iguais aos dos outros aparelhos FES e TENS, por exemplo, e com as esponjas. Essas esponjas, quando a gente vai fazer a aplicação, a gente molha elas, né, umedece com soro fisiológico, né, por ser aí uma corrente polarizada, para questões de segurança também. Vou mostrar aqui para vocês. Então tá. Nesse primeiro artigo, ele é uma revisão, né, que fala aí sobre as duas técnicas, TSDCS e TSPCS, e como eu falei para vocês, né, ambas elas têm bons resultados quando a gente fala de função sensório-motor e autonômica, e elas têm essa vantagem de ser não invasivas e de baixo custo. E aí ele traz essa conclusão, né, essa recomendação que espera-se que essas terapias elas sejam integradas à reabilitação nos próximos anos, justamente por causa desse caráter de facilitação, né, de ser eficaz e de baixo custo. Bom, esse outro artigo também fala sobre as aplicações terapêuticas, né, a eficácia dessas técnicas. Eles fizeram com tanto em indivíduos saudáveis quanto em pacientes com algum distúrbio da medula, e aí eles discutem esses mecanismos de ação. Então, eles falam aqui, né, que a TSDCS ela vai afetar as vias espinhais ascendentes e descendentes, além de alterar ali a estabilidade reflexa e ter essa evidência de que ela pode induzir essas mudanças duradouras. Já esse estudo aqui eu achei interessante trazer para vocês, porque fala sobre possíveis desfechos respiratórios aí. Então, eles trazem, né, sobre... Eles fizeram esse daqui com indivíduos saudáveis, tá? Não foi com uma população com nenhum distúrbio na medula, nem com lesão medular especificamente. Mas trouxe desfechos interessantes. Então, eles posicionaram o cátodo, né, de C3 a C5, quando fala de C3 a C5 por causa do tamanho do eletrodo, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, esse eletrodo aqui é 5 por 7, tá? Existem outros tipos de eletrodo, e aí ele pode ser maior ou menor, dependendo do objetivo terapêutico ali. Mas voltando aqui, então ele coloca ali o cátodo de C3 a C5, e ânodo ele colocou em região anterior de pescoço, que foi o eletrodo de referência. Eles fizeram outras coisas aqui, tá? Mas eu tô mostrando para vocês que aqui
questão respiratória, eles fizeram uma aplicação ali, tanto da anódica quanto da catódica, e eles viram que elas aumentaram a amplitude dos potenciais evocados motores, né, durante a estimulação, e que esse efeito, ele persistiu por pelo menos 15 minutos depois do término da corrente. E que apenas a catódica, ela aumentou o volume corrente de forma sustentada. Então, eles sugerem, né, que o aumento do volume corrente depois da estimulação catódica, ela traz aí um potencial terapêutico para essa neuroplasticidade respiratória. E aí poderia ser realizado no tratamento de distúrbios respiratórios. Então, eu penso que seria interessante aí, né, se alguém quiser fazer esse estudo aí pra gente, desse protocolo, né, em indivíduos com algum distúrbio respiratório, quem sabe justamente em pacientes com lesão medular também seria interessante, né? Mas eu me empolguei aqui, né, no negócio do estudo, mas é só pra gente entender que tem essa possibilidade. Nesse outro estudo aqui, aí eles já avaliaram o efeito na estabilidade corticoespinhal em indivíduos com lesão medular incompleta, crônica, tá? E quando eles falam crônica, eles definem aqui, né, como mais de 12 meses. Foi um estudo crossover, e crossover é um estudo em que os mesmos participantes participam das intervenções diferentes, porque às vezes a gente vê em estudos, né? Então, por exemplo, tem um grupo que vai receber a intervenção e um grupo que não vai receber a intervenção, com pessoas diferentes, né? Nesse caso aqui, eles tiveram uma amostra de 6 indivíduos com essa condição, né, de lesão medular incompleta e crônica, e esses 6, os mesmos, eles participaram dos 3 tipos de intervenção, que foram 3 sessões, né? Uma de catódica, uma de anódica e uma de Sham. A catódica, como eu mostrei para vocês, é lá o cabinho preto, a anódica quando a gente usa o eletrodo com o cabinho vermelho, né? E Sham é a corrente quando a gente fala de placebo, né? Porque ela é uma corrente ali que ela vai ligar na rampa de subida. Quando chegar na intensidade que você programou, nesse caso aqui deles, 2,5 mA, né, ela vai de 0 até 2,5. Na hora que chegou no 2,5, ela desliga. Então, aquele paciente ele não vai ser estimulado. Quando a gente fala aí dessas polaridades, né, na estimulação transcraniana, a anódica geralmente é utilizada ali para estimular a região e a catódica para inibir. Só que na medula não funciona da mesma forma, né? Então, os estudos eles têm mostrado um melhor desfecho aí quando a gente aplica a catódica medular, tá? Só para vocês entenderem melhor. E aí eles fizeram essas 3 sessões, né? Uma catódica, aí dá 1 semana de intervalo, uma anódica, dá 1 semana de intervalo, uma Sham. Então, eles compararam esses 6 indivíduos com eles mesmos, tá? Eles fizeram, então, essa intensidade de 2,5 mA durante 20 minutos. O posicionamento dos eletrodos, eles colocaram um ativo ali sobre T10 e T11, e a referência, né, o outro eletrodo, no deltoide esquerdo. Aí eles avaliaram esses potenciais evocados motores no sólio antes e depois da TSDCS. E aí eles viram, né, que teve essa melhoria na aceleração máxima da tarefa motora balística quando a gente comparou a catódica com o Sham. Também teve um aumento desses potenciais depois do TSDCS, não teve mudança na amplitude do reflexo de Hoffman e teve essa facilitação de curta latência do reflexo, que foi intensificada depois da TSDCS. E aí eles concluem, né, que ela pode transitoriamente melhorar aí essa saída motora, aumentando a ativação descendente desses neurônios corticoespinhais para os neurônios motores dos flexores plantares. Então, ela tem esse potencial para modular a função do sistema nervoso central dentro de uma sessão. Então, é muito interessante porque
Eles realizaram apenas uma sessão e teve esse resultado, certo? E aí, como eu conversei com vocês lá quando eu estava me apresentando, eu sou mestranda, né? E a minha pesquisa, juntamente com o meu orientador, o professor Gustavo Visuto, é justamente com a estimulação medular em pacientes que sofreram lesão medular traumática. A gente tem 2 tipos de pesquisa, uma ali a nível intra-hospitalar, então quando os indivíduos ainda estão internados, e nós temos a intervenção que eu vou detalhar melhor para vocês, que é quando esses indivíduos já tiveram alta, né, já passaram ali a fase do choque medular, e eles estão dentro de 1 ano de lesão. Então, eu fiz esse desenho aqui que eu fiz, é uma exemplificação de como nós posicionamos os eletrodos, né, sendo que o eletrodo ativo a gente vai posicionar em cima do último nível motor, tá? A gente vai fazer a escala INSC certinho, definir o nível motor de cada indivíduo e a gente posiciona o eletrodo ativo, no nosso caso catódico, em cima desse segmento, tá? E aí, assim como vocês viram lá no outro estudo que eu mostrei, né? A gente também utiliza a referência, o eletrodo de referência em deltóide posterior. No nosso caso, a gente coloca em deltóide posterior direito, só por padronização mesmo. Aqui tá vermelhinho, mas não é porque é anódico, tá? É só porque é o eletrodo ativo. Os parâmetros que a gente usa, 2 mA. Vocês viram ali, na literatura existe uma variação de protocolo entre 1,5 mA e 2,5 mA, tá? A gente usa de 2. 10 k de impedância é o que a gente aceita, então dá para programar isso no aparelho, tá? Então, se passar de 10, ele apita e aí você tem que ajustar até que fique. Na transcraniana costuma dar mais alteração na impedância, tá? Porque quando posiciona o eletrodo, tem cabelo, né? Tem oleosidade do couro cabeludo. Na transmedular a gente não tem esse problema, pelo menos na minha experiência, né? A gente, se tiver pelo ali na região, a gente faz a tricotomia, mais fácil, né? Na cabeça a gente não pode tirar o cabelo da pessoa. A gente faz ali a tricotomia, higieniza com álcool 70% o local e aí posiciona o eletrodo. Por 20 minutos, né? Também se vocês observarem na literatura, vai variar aí de 15 a 25 minutos, se eu não me engano. E a rampa de subida, igual eu falei para vocês, que o chão ele sobe e depois se liga, durante essa rampa de subida, tá? Então a rampa de subida vai de 0, no nosso caso até 2 mA, quando chega a corrente começa a passar, e aí quando acaba os 20 minutos, por 30 segundos ela desce. Com relação aos efeitos, né, geralmente usa essa rampa de subida também para acomodação. Então, dá para aumentar o tempo, tá? Se tiver algum desconforto para o voluntário, no nosso caso aqui, mas eles não relatam, tá? Eu tive, até o momento, né, 7 voluntários. Dos 7, 2 falam que sentem a corrente pinicando um pouquinho. Então, nosso protocolo, ele é com duração total de 10 semanas, cerca de 2 meses e meio, né? Acontece 3 vezes por semana, os encontros, com sessões de 50 minutos. Então, nos 20 minutos iniciais, eles estão fazendo o treinamento motor, juntamente com a estimulação, e nos 30 minutos após, né, contínuo, assim, não tem pausa, eles fazem apenas o treinamento motor. Porque, como vocês viram, né, tem estudos também que falam que a corrente, ela continua ali seu efeito durante os minutos, mesmo depois da estimulação. E é importante sempre associar com algum treino, né, porque ela funciona como um potencializador da técnica, né, se deixar só a corrente, não tem função. A questão do tempo aqui, a gente escolheu por questão de um outro estudo que eles estão realizando, que chama SCIMT Trial, que é um estudo que eles realizam com lesão medular e eles estão vendo o efeito de um treinamento motor intensivo. E aí eles estipularam de 10 a 12 semanas.
Por isso que a gente resolveu associar, tá, esse tempo de treinamento motor intensivo juntamente com a TSDCS. Nessa parte da pesquisa, a gente está avaliando o controle de tronco como desfecho. Então, na avaliação, a gente faz a INS, que a gente faz duas escalas que avaliam esse controle de tronco, né? Na nossa amostra, a gente incluiu apenas indivíduos com lesão incompleta, então, como vocês podem ver, né, B, C e D, que a gente viu lá atrás, e que estejam aí em até 1 ano de lesão. Tá? Então, a gente não inclui se tiver mais de 1 ano de lesão. Aqui tem um exemplo de exercício que a gente faz no protocolo. Então, esse primeiro aqui com facilitador, que é a altura do objeto, né? O cone é mais alto. E aí ele também está apoiando a mão. Aqui nesse segundo, a gente dificultou um pouquinho, né? Teve essa progressão de um objeto mais baixo, que é o disco. E aqui a gente dificultou mais ainda, tirando o apoio da outra mão, né? E pedindo para ele alcançar o objeto. Todos os exercícios, eles são realizados dessa forma, tá? Com progressão e com a técnica ali de terapia orientada à tarefa, tá? Com relação ao posicionamento, para demonstrar aqui para vocês, no início, a gente não tinha faixas para fazer a fixação, então a gente prendia com fita, porque esse aparelho aqui da NKL, né? Eu tô falando da NKL porque é o que a gente usa, tá? Não é merchan, não. Existem outras marcas, só tem que ver certinho se é liberada para uso pela Anvisa. E aí, esse aparelho, quando a gente compra ele vem, né, com cabo, com os eletrodos, com as esponjas, e ele vem com faixas elásticas que prendem com velcro. Só que eles mandam só com o tamanho correspondente da transcraniana. Tá? Eles não fazem ainda faixas grandes o suficientes, né, com o comprimento ideal, para a gente prender no tronco. Então, no início, a gente não tinha. E esse voluntário, especificamente, ele tem uma circunferência ali grande, né, ele é forte, então nem a do ombro que eles mandam também, por causa da transcraniana, ela não servia, então a gente prendia com fita. Aí depois a gente conseguiu, né, essas faixas elásticas maiores, também prendendo com velcro, e a gente substituiu, porque é até mais conforto, tá? Na aplicação, mantém mais também, essas daqui, por causa às vezes de suor, elas soltam, então é melhor a fixação, mas funciona com fita também, tá? Aqui um posicionamento para vocês verem, né? Mais alto, aqui na região torácica, tá? Mas aí a gente avalia certinho, lembrem que o posicionamento é de acordo com a escala da INSC. E aí eu trouxe alguns casos para vocês de pacientes reais que eu já atendi. Com relação aos resultados da pesquisa, ela é uma pesquisa em andamento ainda, né? Eu trouxe mais para exemplificar para vocês o que tem sido feito, para vocês saberem também. Acho que ficava mais claro para demonstrar a prática, mas os resultados eles ainda estão em andamento. Eu estou coletando os últimos 2 voluntários. Se tudo der certo, eu defendo agora, ainda nesse primeiro semestre de 2025. Então, os casos que eu trouxe para vocês aqui, né, eles não são dessa pesquisa que eu falei. Tá? São pacientes que foram atendidos mesmo. Então, tem esse paciente de 62 anos, né, sexo masculino, que o mecanismo do trauma dele foi uma queda e o nível motor C5. Esse paciente, ele foi um caso que ele subiu no telhado para arrumar uma antena que estava lá, e aí a telha quebrou e ele acabou caindo. Eu vou mostrar aqui o vídeo para vocês dele fazendo o antes e o depois, tá? Da estimulação. Então, esse aqui foi um exemplo
de uma prática para um membro superior, né? Vou mostrar de novo para vocês verem, para reparar, tá? Então, para vocês verem um antes e depois. Vocês conseguiram reparar? Então, a gente consegue perceber, né, que teve uma melhora ali. Isso daqui também foi a diferença de uma sessão, tá, gente? Isso aqui foi de um curso de neuromodulação que o meu orientador dá, e aí a gente leva pacientes reais, né, pro pessoal que está fazendo o curso aplicar, e esse senhor, ele teve essa melhora de um dia para o outro mesmo, assim, foi um... O segundo caso que eu vou mostrar para vocês, né, é de um paciente de 28 anos, do sexo masculino também. O mecanismo do trauma dele foi um acidente de moto. Então, ele estava na garupa, ele não estava dirigindo, ele foi arremessado, tá? O nível motor dele é T1, quando a gente avalia a INSC. Só para complementar, né? Então, esse senhor aqui, quando ele foi atendido, ele tinha 5 meses de lesão. E esse aqui, ele tinha 2 meses de lesão. Tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse aqui a gente consegue avaliar já um efeito para membro inferior, né? Então, com 2 semanas do protocolo, com aqueles parâmetros que eu mostrei para vocês, né? Ele também teve essa melhora. Então, desde o início, mesmo sendo uma lesão alta, ele tinha função motora em membro inferior, mas eram músculos bem fracos, e a gente consegue ver, né, que no primeiro já, mesmo diminuindo o atrito ali para facilitar o movimento, ele ainda não conseguia, precisava do meu auxílio, e aí no segundo ele já está fazendo sozinho, uma diferença de 2 semanas, tá bom? Só para vocês verem melhor, que é rapidinho, né? Às vezes fica ruim. Aí vocês percebem, né? Que ela tem um potencial aí para reabilitação. São resultados interessantes, né? Da prática clínica. Ainda precisam de mais estudos, né? Na área. A gente pretende aí contribuir, né? Na questão do nosso grupo de pesquisa, mas existem outros grupos também que estão fazendo estudos com a magnética também, e também para outras disfunções, né? Lá, quem está no grupo do WhatsApp, eu cheguei a mandar... Eu vou mandar de novo, tá? Porque eu sei que tem gente que entrou depois, mas eu vou mandar lá que teve uma moça, fisioterapeuta também, que está lá no grupo, que ela compartilhou com a gente um vídeo que ela estava fazendo, né? A estimulação medular em criança, né? Ela é fisioterapeuta pediátrica, e aí ela fez a estimulação numa criança com mielomeningocele e melhorou também os desfechos. Então, tem muitas aplicabilidades, né? Eu tenho uma colega que ela trabalha Aliás, que ela fez um trabalho ainda na universidade com a estimulação em indivíduos atletas, no caso, atletas com mielo também. E aí teve um resultado interessante. Então, no caso dela, ela utilizou para a melhora do gesto esportivo. Então, dá para ser aplicado em vários contextos, né? Como eu falei para vocês. Então, recapitulando, né? As coisas mais importantes, e aí relembrando alguns critérios de segurança também. A corrente, então, quando a gente usa a catódica, ela tem sido mais utilizada com desfechos melhores para a medula. Os parâmetros aí vão variar, então, de 1,5 a 2,5 mA, e o tempo de protocolo de 15 a 25 minutos, mais ou menos. Posicionamento dos eletrodos, né? Então, existem estudos que fazem essa estimulação de acordo ali com o desfecho que eles querem.
a gente faz especificamente no último nível motor definido pela INSC, né? E como referência o deltoide posterior, pela proximidade ali da região também. Com relação a critérios de segurança, é importante verificar o material da placa, né? Se tiver ali fixação, com placas de titânio não tem problema, tá? Não tem interferência, é seguro aplicar. Com material ferromagnético, igual de bala, tá? A gente evita, no caso da pesquisa, a gente exclui. Esses indivíduos, eles não entram na pesquisa se eles tiverem a presença ali de material ferromagnético próximo ali do local onde vai aplicar, presença de estimulador medular implantado, tá? Se, com relação, por exemplo, a casos de lesão medular, né, verificar sempre também as questões questões clínicas, né, dessa pessoa estar ali estável, clinicamente falando, e eu acho que é isso, tá? Eu quis trazer para vocês de uma forma mais prática nesse sentido. Essas foram as referências que eu utilizei nessa aula. E eu deixo aqui o meu muito obrigada, né, a todos vocês que assistiram até aqui. Agradeço mais uma vez a Ebraesp, agradeço meu orientador, o professor Gustavo, o meu grupo de pesquisa, né, lá da UFTM. Deixo aqui as minhas redes sociais, então o meu Instagram pessoal, o meu Instagram profissional e o meu e-mail. Então, em caso de dúvida, vocês podem entrar em contato. Eu posto bastante coisa da pesquisa lá no Instagram, então quem tiver interesse em acompanhar, tá? Quem fizer estimulação medular, profissionais aí que estão aplicando e quiserem conversar sobre, eu gosto muito, tá? Então, se quiserem mandar lá uma mensagem, a gente faz umas trocas aí também. Muito obrigada, gente. Até mais. E tenha uma boa noite.